Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, que alegria estar com vocês aí da C3, estar com você. Obrigada pela confiança e estamos aí. Vamos fazer essa live bacana aí para Deus trazer algumas respostas e alguns tratamentos aí nos corações, né? Inclusive, eu me Amém. Então, incluo nisso. Me incluo deixa, nisso. deixa eu me apresentar e te apresentar, porque talvez são pessoas que não nos conheçam. Então, eu sou a Dani Donela Tagueiras, eu sou mãe do Joshua, esposa do Fábio, sou profissional do comércio exterior. Por coincidência, trabalho com o esposo da Daíse também, e tenho o privilégio de ser pastora, irmã, né, daquela igreja maravilhosa que o Senhor me chamou, que é a C3, e nós temos aí caminhado em obediência com o Senhor e feito aquilo que Deus tem pedido. E eu também tenho comigo essa noite a Daíse Sampaio Pereira, é isso? Tô falando Isso certinho, a Daíse, mesmo. Pereira do Marcos, psicanalista, né? isso aí. A Daíse é psicanalista também, ela é líder do projeto Via Mel, e até onde eu sei, como diz a nossa ministra, terrivelmente cristã. É isso mesmo? Se Vocês, apresenta para Se vocês apresenta para a gente e aproveita e já explica para a gente. Essa é uma live especial do Dia das Mães, né? Essa semana, no domingo, nós teremos o Dia das Mães. E você escolheu um tema bastante intrigante para essa live, que é Perdi para Ganhar. Eu conheci a Daíse talvez no pior dia da vida dela. Ela não me conheceu aquele dia, mas eu a conheci, né? Eu fui lá por conta da dor dela. Então, eu queria que você se apresentasse e já engatasse, explicasse por que que você colocou o tema dessa live Eu Perdi para Ganhar. Somos todas a ouvidos, minha amada. Então é um prazer estar aqui. Boa noite para vocês. Olha, você falou assim, extremamente cristã, né? Você sabe que eu costumo dizer o seguinte: a definição, na verdade, aquela definição mais relevante para mim, que me define realmente, é adorador em espírito e em verdade. Porque se não fosse por Amém. essa definição, eu não estaria aqui. Se não fosse por essa definição, as outras coisas não viriam depois. Então, as outras coisas vieram e tudo se sucedeu justamente porque eu me considero isso, uma adoradora do Senhor, e eu entendo o que isso fez diferença na minha vida. E aí, como você falou, eu também sou líder do projeto Via Mel. Ele nasceu justamente a partir desse testemunho que eu vou dar. E é um trabalho voltado para a área de saúde emocional da mulher, assiste a mulher na área de saúde emocional, com um olhar ali na tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, né? O foco é dor da mulher, é isso. O foco é dor da mulher. E nós trabalhamos nisso há 3 anos, o projeto está fazendo 3 anos agora, dia 24 de junho. E atendo também como psicanalista integrativa. E tudo isso, na verdade, eu digo o seguinte, Daniela, aquele chamado vocacional do céu, né, vocacionado pelo Senhor, ele sempre vai ser maior do que a qualificação acadêmica da terra. Então eu considero que de fato, o relevante é ser adorador em espírito e em verdade e tudo que Deus fez a partir disso, né? Bom, Isso. sobre o tema, perdi para ganhar. Então, quando a gente fala em Semana das Mães, quando a gente fala em Dia das Mães, mãe se remete, né, a filhos. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Se remete a filhos. Então, assim, eu me considero uma mãe especial, porque eu tive dois filhos lindos, dois filhos maravilhosos, só que um filho está no andar de cima e outro filho está aqui comigo, né? O Luca está no andar de cima e o Lorenzo está aqui comigo no andar de baixo. Então é engraçado que mesmo falando de luto, eu não vejo essa data como uma data triste, pelo contrário, eu vejo essa data com muita alegria, porque não foi assim. Eu não estou dizendo que eu me conformei, não foi uma conformidade com a situação, foi um entendimento da situação. Então, essa mudança de cenário entre você se conformar ou entender, quando eu passei a entender, eu digo que eu passei de mãe lutada, né, para mãe escolhida. Então, assim, eu de fato acho que por conta dessa reflexão, eu tenho algumas coisas bacanas para compartilhar aqui a respeito disso, né? Por que que eu perdi para ganhar? Opa!
Travou aqui? Mas só para as pessoas entenderem, Daís, eu não sei se você vai contar, né? A ideia, na verdade, eu vou falar muito pouco hoje, eu vou deixar mais realmente a oportunidade com você. Você vai contar um pouco da sua vida, talvez para as pessoas entenderem o Enlutada. Só diz pra gente o que aconteceu e há quanto tempo. Eu sei que você consegue falar sobre isso, por isso que a gente está aqui. Só para as pessoas entenderem, por favor. Tá bom, vamos lá então. Bom, quando eu falo de mãe, quando eu me refiro... Pronto, acho que está melhor. Quando eu me refiro a esse termo, passando de mãe lutada para mãe escolhida, eu não estou falando de fatalidade, eu estou falando de propósito. É essa transição. Não é fatalidade, é propósito. Então, assim, Eclesiastes 9:2 diz: todas as coisas sucedem igualmente a todos. Então, nosso privilégio como cristãs, como filhos de Deus, é justamente a salvação. Mas aqui na Terra, no mundo tereis aflições. A gente está aqui suscetível a qualquer tipo de coisa que venha sobre nós, ou como para qualquer outro homem. Tá? Mas Salmos 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, assim, eu entendo com isso que, embora eu esteja suscetível a qualquer coisa, porque eu não tenho privilégio nisso, pode ter uma intervenção da parte de Deus para com seus filhos, né? Então, assim, eu tenho dono, não é chegar e acontecer o que a qualquer coisa comigo. Para acontecer comigo, precisa ter autorização do meu dono. Então, se houve uma permissão de Deus, é porque tinha um propósito. E hoje eu tenho plena certeza que isso, na minha vida particularmente, não foi uma fatalidade, mas de fato foi um propósito. Né? Mas isso, para isso acontecer, porque assim, é muito legal quando você ora para ser curado, você ora para Deus restaurar, para você não passar por uma calamidade, para você se livrar daquela tragédia. É muito legal quando isso é atendido, né? Quando Deus faz. E quando Ele não faz? E quando a resposta é não? Aí eu digo que é a oportunidade da gente realmente viver o sobrenatural de Deus. É a oportunidade de se viver o sobrenatural de Deus. Mas aí você precisa escolher entre olhar para Deus ou olhar para a dor. Isso é o que realmente faz a diferença, né? Então, assim, o luto do meu filho, muito rapidamente falando sobre isso, o luto do meu filho foi o seguinte: imagina que um luto já é uma coisa muito difícil, né? De você passar. Aí você adiciona a isso um luto trágico. Um luto trágico, ele potencializa o luto. Aí você pega o luto trágico de uma criança saudável, extremamente amada, e você adiciona o pai ter acabado de fazer vasectomia depois que ele nasceu, e de uma mãe que estava se coroando a realização da maternidade, porque eu queria 2 filhos, e ali estava eu naquela cena, né? E aí, para piorar um pouco, ainda serva de Deus. E aí, de repente, tudo isso. Então, isso potencializou muito mais. Aí é difícil, né? Então, assim, não era simplesmente eu reprimir aquela dor. Eu reprimi aquela dor para tentar esquecer. E também não era eu assim, não, vou me entregar e viver esse momento do luto, com tudo que eu tenho direito, até passar essas 4 fases do luto, né? Que a gente sabe que tem as 4 fases do luto, que é negação, depois você negocia, depois negação, raiva, negociação e aceitação. Não era isso. A minha questão toda era no plano espiritual. Então, o que aconteceu? Para você entender. No dia da morte do meu filho, inclusive, ele estava aqui, porque esse escritório não era um escritório, nós tínhamos, era um local onde passavam-se, a moça passava roupa, enfim, ficavam umas coisas aqui. Tinha uma cama e ele estava aqui nesse dia. Foi exatamente nesse quarto que eu peguei no braço. E quando eu entrei e eu peguei meu filho no colo, ele estava endurecido, ele já estava há um tempão ali, né? Porque quando eu saí do quarto, eu tinha visto como ele estava se sentindo, eu olhei janela, se ele estava bem, a temperatura, vinha toda hora olhar, estava aqui do lado. E quando eu saí do quarto, depois pelos exames médicos, pela autópsia e tudo mais, chegou-se à conclusão que foi aquele horário. Eu saí e ele teve esse problema. Então eu peguei ele no colo e eu falo que naquele momento que eu peguei meu filho morto, para mim estava morto, era como se tivesse assim, naquele quarto, aqui nesse quarto, a presença de Deus
e de Satanás ao mesmo tempo. Eu senti isso no mundo espiritual. Isso fez com que eu perdesse minha voz. Então eu digo que nesse momento não era uma questão apenas de aceitar. Eram conflitos não aqui no andar de baixo. Era no andar de cima, sabe? No plano espiritual mesmo. Então, para mim, as questões eram muito espirituais. Então, assim, na véspera de eu enterrar essa criança, eu falo que eu tive um a sós com Deus. E aí tudo começou. Né? Esse processo de eu entender, esse processo de eu ressignificar esse luto, começou nesse a sós com Deus, que aconteceu na véspera de enterrar o meu filho dentro do meu quarto. Né? Então, assim, eu digo que foi um processo de UTI. Que você não veio a entender na hora, mas talvez depois você começou a ligar os pontos, é isso? Exatamente. Na hora que eu peguei aquilo, eu caí naquele choque de, meu, onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que, entre aspas, o anjo da morte entrou na minha casa? Eu sou serva de Deus. Por quê? Então eu peguei aquela criança e eu tinha isso na minha mente, né? Assim, aquele choque muito grande e assim, meu, isso não é natural, não foi uma fatalidade, tem alguma coisa estranha aqui. Eu senti isso muito forte no quarto. Então eu digo assim, que na verdade esse tratar comigo, eu começar a entender e eu realmente fazer uma escolha entre olhar para Deus e para a dor, foi esse momento do a sós com Deus, que aconteceu na véspera de eu enterrar meu filho. Continua, vai que eu não vou te interromper. Então tá bom. Então assim, como é que se deu isso? Então pra vocês entenderem um pouquinho. Eu peguei aqui no quarto, assim que eu peguei meu filho, eu fiquei... Sumiu minha voz, eu peguei ele nos braços, a minha voz sumiu, como eu falei, eu senti essa questão espiritual, saí com meu filho correndo, cheguei na cozinha, abri a porta, eu não conseguia chamar porque a minha voz estava fraca, enfraquecida. Na frente do meu apartamento morava um casal de amigos, inclusive ele é um psiquiatra, ele estava de férias, eu comecei a gritar, socorro, me ajuda, com meu filho no braço. Ele não estava, ele estava de férias, mas não estava em casa. A empregada dele não ouviu. Uma pessoa no nono andar, uma pessoa que estava no sétimo andar, no elevador, ouviu. Eu moro no nono. O que eu fiz? Eu peguei aquela criança e fui para a sala. Eu dobrei meu joelho, segurei meu filho no colo e falei, Senhor, traz o meu filho de volta. E o impactante foi eu sentir, com toda a certeza do mundo, Deus falando assim, filha, eu não vou trazer. E eu não conseguia mais orar. E eu segurei, e quando eu estava com ele no colo, assim de joelhos, com ele no braço, a porta abriu e entrou a moça que estava no elevador do sétimo andar. Quando ela entrou, ela começou a gritar. Aí eu peguei e falei assim, por favor, chama um socorro. Por quê? O que aconteceu? O telefone do Marcos, que era um telefone que ele usava para a empresa, um telefone que ele falava direto comigo, ele tinha esquecido. Ele tinha deixado em casa, não sei por que circunstância. O fixo da minha casa eu não achava. Então, assim, eu não tinha com quem falar. Então, eu fiquei ali, eu e Deus falando para mim, eu vou levar. Aí essa moça chegou rapidamente e quando ela chegou, ela começou a gritar. Aí quando ela gritou na frente, que era a empregada desse psiquiatra, um casal de amigos, ela veio correndo, ela abriu a porta e eu falei assim, por favor, o telefone, eu preciso chamar emergência, meu filho morreu. Ela foi correndo para a casa dela, gritando, deu o telefone na minha mão, porque nenhuma das duas conseguia chamar socorro. E eu liguei e a menina falou, eu mesmo vou aí. Me tiraram do apartamento, inclusive me levaram para a casa desse médico, desse casal. E, enfim, aí entra uma outra situação. Ele era ateu, é um psiquiatra, se declarava ateu, essa amiga, que inclusive é uma dentista maravilhosa, muito querida, ela sempre me disse que era cética, e estava eu dentro daquela casa com meu filho aqui do lado de dentro, na minha casa, e eu sem conseguir orar, porque Deus falava, não vou trazer. E ela, a empregada, nesse meio tempo ligou, parece que ela estava entrando numa cirurgia, o marido chegou com ela, enfim, o marido médico veio, eu fiquei lá e ela falou assim, amiga, você quer que eu ore com você? Você quer que rezar o Pai Nosso? E eu não consegui. Eu falei, não. Porque era muito forte o que aconteceu. Só eu sei dizer essa convicção de que eu precisava passar a entender aquilo, porque Deus ia levar meu filho. E depois ele saiu e foi para lá, e Dr. Felipe Chalela, eu estou falando Dr. Felipe Chalela porque ele trabalha hoje no projeto, vocês vão entender o que aconteceu dos frutos dessa morte. E ele chegou e falou assim, olha bem, Daíse, você crê em Deus?
Então, olha bem o que você vai pedir, porque ele está em parada cardíaca há muito tempo, e se ele voltar, ele vai ter sequelas. Nisso, essa empregada dele veio, não me recordo o nome, e ela falou assim, ai, toda feliz pulando, ele voltou, vai dar tudo certo, ele voltou. E eu continuava no mesmo estado, tendo certeza absoluta que ele seria levado. Isso aconteceu perto das 4 da tarde, a morte foi dada às 6 da tarde. Ok, então tudo bem. Viemos para casa, fui dormir. Eu acordei às 4 e pouco da manhã, na véspera de enterrar meu filho, naquela madrugada, o meu seio latejando, doendo muito. E eu, como todos os dias naquela Mamava cena, há 4 meses, era isso, Daíse? ele tinha 5 meses. Uns dias para fazer 5 meses. Uma criança que sorria, gargalhava, virava para frente, para trás, me acompanhava com os olhos em todo lugar. Assim, eu me sentia culpada com o Lorenzo de tanto que eu amava aquela criança. E Deus me deixou amar muito aquela criança mesmo, né? E assim, eu acordei na madrugada e eu olhei para o lado como eu fazia todas as noites para dar de mamar na minha cama e ele não estava lá. Eu falo, meu amor não estava lá. O meu filho Lorenzo estava com o Marcos no outro quarto, porque um acordava o outro, né? Eles tinham uma dificuldade com relação a horário, a choro nos horários errados. E aí, naquele momento, foi pesado. Naquele momento, foi o meu fundo de poço. Naquele momento que eu olhei aquela cena e caiu a ficha, porque mesmo não querendo medicação, eles colocaram alguma coisa na água. Eu sentei na cama, eu lembro que eu saí de onde eu estava, sentei na cama e falei assim, sozinha, 4 e pouca da manhã. Deus, o que aconteceu? Onde o Senhor estava? O Senhor existe? Por que o Senhor deixou o anjo da morte entrar na minha casa e levar meu filho? Você não cuida de mim? E eu sentei na cama e eu falo assim que Deus, como um pai muito amoroso, que cuida muito e que compreende as nossas dores e muitas vezes a nossa bocadura, ele Ele é como se ele falasse assim, isso já é uma conjectura minha, pelo que eu senti ali, sabe? Filha, senta aqui, vamos conversar agora. E naquele momento foi sobrenatural, como foi no quarto, quando eu senti essas duas energias, né? Céu e inferno. Ali, ele começou, eu digo que eu abri a caixa da minha vida, ele começou a mostrar, eu estava de frente para uma parede. A minha vida começou a passar na parede. Então, assim, eu comecei a ver tudo, desde o meu nascimento. E aí Deus falava assim na minha mente, sabe? Muito suavemente vendo aquilo, e Deus falava assim na minha mente, filha, eu tô aqui. Eu sempre estive com você, eu tô aqui. Eu estava com você quando a sua avó te rejeitou assim que você nasceu. Eu estava com você quando você passou os abusos. Só que esses abusos, eu cuidei de você, eu cuidei do seu coração, não deixei que coisas piores acontecessem. Eu estava com você. Eu estava com você quando você perdeu aquele ônibus. Quando você perdeu aquele ônibus que você estava no ponto a 1h15. E você lá reclamando que o ônibus não vinha, porque você estava no lugar escuro com medo, porque você já tinha uma questão de temor, né, por causa dos abusos, e de repente o ônibus parou na sua frente, saiu e você reclamou muito, porque o ônibus saiu e você não viu, ia ter que esperar mais 45 minutos, e o ônibus subiu a serra e caiu, tombou, e eu Ai, travou um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Travou. onde você trabalhou para mim na obra, onde você colheu frutos, onde você tudo que você colocava a mão era abençoado. Eu estava com você quando você era melhor naquilo. As pessoas te reconheciam, né, na escola, nos seus estudos, nas situações. Eu estive com você, inclusive, quando você me abandonou. Quando você ficou jovem e você, por causa de um relacionamento, virou as costas para mim. Mas eu estive ali cuidando de você. Só que eu precisava que você voltasse e olhasse para mim. Porque tudo que eu permiti na sua vida até hoje é porque eu estava te preparando, eu precisava te dar bagagem. Só que eu precisei tocar no teu filho, porque eu precisava te parar. E tudo que eu fiz até agora não te parou dos seus planos. Sempre você seguiu o que você quis, e eu sempre sinalizei o que eu queria de você. Então eu sabia que aqui eu ia te parar, e você vai entender. Então confie em mim. Quando isso aconteceu, então sintetizando assim, muito como foi as cenas e o tratar de cada situação comigo, eu falei assim, não, isso não é fatalidade. Eu comecei a lembrar das maravilhas de Deus. De que Deus me livrou, porque esse relacionamento abusivo me levou a uma depressão profunda.
Eu perdi muitas coisas e Deus restituiu tudo quando eu voltei para Ele. Restituiu tudo. E eu falei, não, 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 não. Isso não é fatalidade, isso é propósito. E ali eu falo que ali eu entreguei meu filho. Eu me entreguei, meu filho. Ele não foi simplesmente tirado de mim, eu entreguei. Porque ali eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu paro todos os meus planos. Eu já tinha ido a São Paulo, nós já tínhamos ido numa franquia, na matriz de uma franquia, porque eu já ia abrir um negócio aqui em Santos. E naquele momento eu abri mão de tudo e falei, Senhor, eu não vivo mais para mim. Eu vivo só para Ti, até o último dia da minha vida. E eu vou viver para pessoas em cima das bagagens que o Senhor me deu. Essa é a sua vontade? Eu sei que o Senhor não me deixou. E eu falo para você, despretensiosamente, eu fiz uma postagem no Facebook. E essa postagem no Facebook, eu pus um videozinho do meu filho e eu falei assim, acordei às 4:30 da manhã e o meu amor não estava aqui. Mas eu sei que Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu não entendo ainda. Mas eu vou entender e um dia nós estaremos todos juntos de novo. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E fiz um post do videozinho. Oi? Eita, Jó, pregou no domingo. No dia seguinte, quando eu fiz aquele post, Dani, eu vou te falar, foi para mim, mas foi no mundo espiritual. Eu precisava tomar uma decisão, verbalizar e colocar aquilo para mim ver. Então aquilo não foi para as pessoas se comoverem. Porque eu sou anti-vitimização. Eu nunca fui vítima, eu sou anti-vitimização. Mas eu pus aquilo porque eu falei assim, eu vou declarar para o céu e para o inferno a minha posição. E eu coloquei. No dia seguinte tinha 83 mil e paulada de visualizações. Eu fiquei 3 meses com a caixa, bloqueada, eu não conseguia. Eram ligações que vieram depois. Era Suíça, era Estados Unidos, era Argentina, tudo quanto é lugar de pessoas tentando falar comigo. Aí, ok, fui para o velório do meu filho. Chegou no velório, eu vi aquele médico lá, ateu. Eu vi aquela amiga cética, o velório muito cheio, né? Você teve lá em algum momento. E eu ali, passando aquela dor, entendendo tudo aquilo, né? E num determinado momento eu pedi a palavra ao pastor e eu, olhando aquelas pessoas ali, né, que estavam questionando aquilo, mas eu já tinha entendido, eu só não estava conseguindo ainda ter suporte com a dor, mas já tinha racionalizado. Então eu pedi a palavra e falei assim, vocês estão vendo hoje aqui eu enterrar o maior amor da minha vida. Eu quero dizer para vocês que ele é um amor da minha vida, mas o maior amor da minha vida é o Senhor. E certamente eu vou poder viver sem um filho, mas eu não vivo sem Deus. E aquilo gerou um impacto, né? Um impacto aonde? No mundo espiritual. Porque é como se Deus falasse assim, filho, eu só precisava disso, que você confiasse em mim, que você entregasse para mim, deixa eu fazer. Então, isso foi sucedendo, muitas coisas aconteceram, né? Depois disso, sucedeu muitos eventos onde Deus já começou curas através daquilo. Então, resumidamente, o que aconteceu? Tomou uma proporção muito grande, né? Então, ligações, eu comecei a ter ligações em seguida da morte. Então, pessoas me ligaram e falaram assim, Daíse, eu estava naquela madrugada quando você postou aquilo. O meu marido estava na igreja, meu marido exerce uma função no ministério e ele estava caído, ele estava em pecado, ele estava se desviando. E quando ele pegou aquilo, ele caiu de joelho na minha frente chorando e ele falou assim, eu volto hoje. Uma outra mãe me ligou e falou assim, eu estava muito decepcionada porque sou eu e minha filha eu descobri que ela está nas drogas, ela saiu de casa hoje. Eu entrei no Facebook para deletar, mas eu vou na sua fé. E isso começou a acontecer constantemente. Eu comecei a entender por que a morte foi trágica, porque eu questionava isso. Por que trágico, Senhor? Por que não foi adoecendo? Por que assim? Por que chocante? E Deus falou, Daísa, eu precisava te colocar no holofote. Porque eu precisava chamar você, eu sabia que você ia entender. E eu precisava chamar atenção para você falar que o sobrenatural não está em perder ou ganhar. O sobrenatural está em passar comigo. O que eu vou fazer se você não olhar para a dor? Porque é uma luta espiritual na vida da gente, e você olhar para mim. Então isso começou. E a partir daí eu falo que foi o tratamento de UTI, porque muitas coisas sobrenaturais vieram. Eu digo de fato que eu me tornei uma outra pessoa. A profundidade com Deus, que eu passei a enxergar de Deus. A seriedade que eu passei a tratar essas coisas. Né? Aquela música diz, quem já tocou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não pode viver. Então assim, era exatamente isso. E Deus, ele começou a falar comigo de uma maneira muito particular. Era muito legal. Aquele texto, Pegadas na Areia, eu pude confirmar ele na minha vida. E
E o que que acontece? Por quê? Porque Deus ele começou a falar comigo na palavra direto e reto. Eu tinha uma dor, eu entrava em angústia pela dor de olhar para minha casa e olhar e não ver. E quando eu abria a Bíblia e falava, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Eu abria, punha o dedo no versículo e era aquele versículo com a resposta da palavra que eu usei como pergunta. Era sobrenatural. Então, para você ter uma ideia, no dia seguinte, nós saímos daqui, fomos tirados da minha casa e fomos para a Riviera, eu e meu marido. E nós fomos na Riviera para eles limparem a casa e tirarem. No dia seguinte, no café pela manhã, estava na minha frente com meu marido uma família como a minha. São as provas, né? Então, estava eu com meu filho, Lorenzo. Lorenzo já tinha 1 ano e 5 meses. Eu, Marcos e Lorenzo. E na frente tinha uma família igual. Só que o meu Luca estava no colo dela. O bebê estava lá. E eles estavam sorrindo e celebrando. E aquilo começou a me matar. E eu falei assim, que vontade de levantar e abraçar aquela criança, pegar no colo. Eu falei, mas eu não posso fazer isso. Aí eu falei, Marcos, eu preciso subir. Eu preciso subir. E nós fomos. E eu entrei no elevador e o elevador estava cheio. E naquele momento, eu vi que eu não conseguiria segurar as lágrimas. Eu ia desabar ali. Então eu falei, Senhor, eu não consigo subir. Eu não consigo chegar no meu apartamento. Eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Agora. E eu peguei a minha Bíblia online e desviei meu dedo em qualquer lugar e parei em Eclesiastes 7. E Deus, daquele texto todo de Eclesiastes 7, que foi muito para mim, para o meu momento, eu nunca esqueci, né? Melhor é o dia do luto do que o dia do nascimento. Porque no dia da alegria regozije-se, mas no dia da tristeza considere, porque você não sabe o que virá nos próximos dias. E Deus passou a falar comigo assim, né? E eu digo que eu passei um intensivão de joelhos na minha sala, no mesmo lugar que meu filho foi tirado, porque eu passei 1 ano de Bíblia, 1 ano de joelho no chão, 1 ano lendo, 1 ano tendo respostas ali, e o tratado não era com o Marcos, porque o Marcos entrou na fase da negação e ficou muito tempo. Ele não se emocionava, para ele é como se nada tivesse acontecido. Né? Eu vou ter que te pedir 1 segundo aqui para o meu filho, tá bom? 1 minuto. Tá aqui ele foi usar o banheiro justamente do escritório. Peraí. Eu vou falando com o pessoal aqui. Gente, vocês percebem como a Bíblia ela é relevante? Vocês percebem como a palavra de Deus é viva? Vocês percebem a complexidade, ao mesmo tempo a simplicidade? Deus quer ser conhecido por nós. E Ele se fez conhecido já através da sua palavra. Coisa linda que a Daisy está falando. É muito lindo. Eu não estou dando testemunho, porque é muito Às você ver vezes, como Deus significou tudo isso no coração dela. Mas nenhum de nós quer o testemunho dela. Eu não consigo. Quando você disse, o meu amor não está aqui, todo dia eu falo para o meu filho, eu falo para ele, o que, que a mamãe fala para você? Você é o meu amor. É exatamente a frase que eu falo para o meu filho, sabe? É a frase que eu falo para o meu filho. Então, não tem como a gente não se emocionar. Você, por favor, continua de onde você parou. E que bom que você parou para atender o Lorenzo. Filho é isso. Filho é isso, criança é isso. E nós estamos numa live na vida real. Bora! e quando eu falo assim, que isso que você falou, né? Poxa, um testemunho bonito, mas eu não quero ver isso. E realmente Deus não quer que a gente viva isso. Então, às vezes ele trabalha com a gente, dando sinais, mostrando o que ele tem para nós, mas nós rejeitamos a vontade dele. Nós o amamos, mas não queremos fazer o que ele quer de nós. Então, às vezes, Deus precisa nos parar. Né? A Bíblia fala que não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Se ele tiver um propósito com a gente, é pelo amor, é pela dor. E eu era teimosa, então não seja teimoso. A gente vai falar disso no final. Então, assim, naquele momento eu percebi que Deus começava a falar comigo na palavra. Então, eu não tinha condição de cair. Porque todas as vezes que a dor era muito forte em mim, que eu passava pela sala e via o balancinho dele, ele não estava lá, né? Aquilo vinha em mim de uma maneira que em seguida o Senhor vinha e cuidava. Por isso que era UTI, era intensivo. Então eu enchi minha casa de versículos. Eu coloquei versículos que falavam comigo, né? Isso eu aprendi até inclusive com o pastor Natalino, foi muito importante para mim. Versículos que me lembravam. Isaías 50:10b. Quando estiver em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu falei isso muitas vezes na minha casa. Eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio. Eu confio, Pai, eu confio. A palavra, ela era muito viva para mim. Eu lembro que esse intensivão que eu falei, que eu fiquei ali 1 ano e meio, e saí do joelho na sala, né?
Mas durante esse tempo de um ano, que foi muito intensivo, logo esses primeiros meses, eu tive muitos conflitos de dor. Então, assim, eu entendia, eu aceitava, mas a saudade me matava, né? A saudade fazia eu chorar, a saudade, meu Deus, mas como que vai? Como que eu vou viver com essa dor, com essa saudade? E eu lembro que uma vez, uma pessoa dos Estados Unidos, uma moça me ligou, e ela falando comigo, ela falou assim, nossa, se fosse aqui, nos Estados Unidos, essa criança não teria morrido, porque o meu filho, ele estava entre travesseiros, ele estava na cama deitado entre o bolo de roupa de passar e os travesseiros. E naquele momento eu até achava que ele tivesse sufocado com isso, né? Posteriormente o laudo saiu que não, que ele estava dormindo, ele acordou. Quando ele acordou, que ele foi, despertou, o leite retornou pelas vias nasais, ele tentou respirar e não chorou, porque não tinha como fazer os dois. Né? Então foi sufocado com o leite. E quando a pessoa está nesse estado, ela se vira de bruços, sufocada e dá uma deslizada. Então foi o que tinha acontecido. Mas ela falou comigo como se fosse uma culpa minha de deixar os travesseiros, né? Então olha só, tratamento intensivo, mas prova o tempo todo. E naquele momento a culpa entrou no meu coração, sabe? E eu lembro que aquela noite meu marido dormiu, olhando eu chorar. E o meu filho, os dois dormiram, e eu saí do meu quarto, que eu estava de joelhos do lado da minha cama, e vim para a sala, para o mesmo lugar, que é o lugar ali, o tratar com Deus, e de joelhos eu falei, Deus, eu não estou aguentando de tanta culpa, não estou aguentando de tanta culpa. E aí eu abri a Bíblia e caiu em Jeremias 51:5, né? Porque o Deus de Israel e de Judá não abandonaram. Não te abandonaram, mesmo que as suas terras fiquem cheias de culpas, estejam cheias de culpas diante do Senhor. Então, assim, peraí, as minhas terras estavam cheias de culpas. Estavam cheias de culpas, mas não. Lá na frente eu ia ver que não era culpa, inclusive através do laudo, muito claramente, porque engraçado que tem um detalhe, quando eu fui e peguei meu filho, e eu disse que eu estava de joelho e orei a Deus na sala, eu tentei fazer a massagem cardíaca, mas eu esqueci. Eu achei que eu esqueci, porque eu sabia aquilo de cor salteado, mas Deus fez com que isso acontecesse. Por quê? Porque eu assoprava a boca dele, massageava o peito e não fechei o nariz. O leite caiu por aqui. Então, aquele laudo que saiu depois, que ele realmente tinha sufocado com leite, estava aqui, porque ele estava nas vias nasais, ele saiu facilmente. Então, assim, não havia culpa, Deus estava comigo. Então, peraí, se ele estava comigo, não teve essa, foi propósito. Então, não teve essa daí. Então, Deus me respondia assim. Uma outra vez, eu fiquei muito doída, porque eu não vi o meu marido viver esse luto, porque ele estava na negação, né? E aí eu falava, meu Deus, mas só eu tô sofrendo, eu não tô aguentando, de saudade, cadê teu amor, né? Questionei meu filho naquele momento de mãe louca de dor. E eu comecei a chorar novamente de joelhos e falei, Deus, por quê? E eu abri a Bíblia novamente, Gálatas 3:3. Sois vós insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que tudo que passaste foi em vão? Será que os abusos? Será que a agressão psicológica na juventude? Será que o luto? Você começou bem, Daís, aqui. Será que tudo que passou foi em vão? Eu falava, não, Senhor. Me ajuda, eu estou nessa fé, eu fiz uma escolha, eu acredito nisso. Então ele começou realmente a me tratar assim. Me tratar como uma filha, que, na verdade, eu acho que é muito legal isso. Quando nós temos uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande, né? E nós temos que nos posicionar porque nós conhecemos o sobrenatural de Deus, nós conhecemos o Deus do sobrenatural. E Deus quer que a gente conheça um pouco mais o sobrenatural de Deus. Então, naquele momento, eu que fiz aquela posição diante de Deus, eu entendi que era só o que Ele queria. Porque o resto Ele providencia. Como vai ser o tratamento segundo o conteúdo e a necessidade de cada um. Então, o fato de eu falar assim, Senhor, eu escolho olhar para Ti, não para a dor. E eu sempre, nunca deixei Satanás levar minha mente para ele. Porque Satanás, ele quer trabalhar com a gente, fazendo a gente olhar o natural, né? O que está aqui embaixo, o que dói, o que está aqui embaixo. Ele está aqui nesse plano, fazendo a gente olhar porque a gente não consegue, porque a gente perdeu, né? Para nossa miséria. Mas Deus quer puxar a gente para cima. Deus quer levar para o plano de cima. Calma, está acontecendo coisas aqui, confia em mim. E isso foi fundamental, né? Então, assim, Eu falei, basicamente... só te dar um parênteses aqui sobre essas conversas. Quando a gente lê o livro de Jó, existe uma conversa ali entre Deus e Satanás sobre Jó, que Jó não soube. Hoje nós sabemos mais dessa conversa do que Jó na época. Então, o que eu disse no domingo é que existem conversas no céu sobre nós que nós não sabemos. Mas nós precisamos decidir nos posicionar do lado daquele que é o vitorioso. Para que o Senhor possa ter legalidade
de atuar nas nossas vidas através das nossas vidas, que foi a decisão que você tomou. Porque viver o que você não tem, viver o que não deu certo, viver a dor, é o mais fácil. É um caminho que já está trilhado. Agora, você viver pela promessa, você viver pelo sobrenatural, aí é que está o negócio. Eu vou fazer um breve testemunho breve, muito pequeno. Esse eu não falei para quase ninguém até hoje. 2 anos atrás, eu também tive um momento de querer estabilizar a família, de sonhar, né? Então, eu sonhei em ter 2 filhos, não consegui concretizar isso antes, porque eu tive eu tive que fazer uma cirurgia de coluna, que hoje eu vejo que eu me arrependo, eu podia ter sustentado. Qual que era a minha posição? Quando eu tinha condição física de ter outro filho, eu deveria ter cancelado, não ter me submetido a uma cirurgia, e eu tinha idade ainda fértil, deveria ter pedido uma licença do trabalho, eu não tive coragem de fazer isso, não confiando no Senhor, então agora eu estou dividindo com vocês para que isso não me pegue mais, estou quase curado, mas eu falei, se eu tiver oportunidade, eu vou contar isso hoje. E eu não tive essa coragem de obedecer, de ouvir o chamado de Deus, mas eu continuei trabalhando, me submeti à cirurgia, e aí quando eu consegui estar apta fisicamente para ter, de novo, tentar uma gravidez, meu corpo já não respondeu. Eu até engravidei, mas com 8 semanas eu perdi aquele bebê. E tem uma coisa que quase ninguém sabe. Eu também vivi com a culpa muito tempo e ainda a culpa às vezes me vem, porque eu fui para um parque aquático que tinha água quente e eu fiquei sentada naquela água quente muito tempo, eu não sabia. Então hoje eu não sei se aquele aborto aconteceu porque eu já tinha um óvulo velho, que não era bom, porque eu já tinha 40 anos, ou se ele foi provocado por aquela água quente, que isso é possível. Durante 2 anos eu não tive a maturidade, o discernimento que você teve. E durante 2 anos eu amarguei isso, pelo que eu não tive, com culpa e com tudo aquilo que me prendeu. Mas Deus é tão maravilhoso que ultimamente eu tenho conseguido, já tem um tempo, graças a Deus, nós decidimos parar de tentar, porque nós ficamos 2 anos tentando, isso não aconteceu. Quantas pessoas oraram, quantas pessoas desejaram que eu tivesse grávida, isso não aconteceu. Mas hoje eu penso assim, Deus, eu quero o Senhor, me perdoa pelo tempo que eu perdi de energia, de fé, de propósito, vendo um luto que Deus é soberano. Deus ainda pode me dar um filho, Deus não precisa de óvulo, Deus não precisa de nada, mas se Deus não quiser, amém. Meu marido falou uma coisa essa semana que foi linda, ele falou, o Joshua preenche a minha paternidade. Eu falei, Deus, obrigada por essa frase, porque realmente meu filho é maravilhoso. Então, eu só queria abrir um parênteses para você, dizendo que você passou uma coisa infinitamente maior, grandiosa, terrível do que eu. E você conseguiu muito mais profundo significar, e você vai falar mais sobre isso, mas eu só queria mostrar para as pessoas que, às vezes, por mais que seja a nossa dor, e não dá para medir dor, né, Daíse? Não dá. Cada um vive de uma forma. Mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele é que é a nossa rocha, Ele é que é o nosso amor, Ele é que é aquele que dá e tira, que faz e acontece, que move e fica parado. A gente precisa entender a estação, o momento, o tempo. E quando a gente fala, eu entreguei a minha vida para o Senhor, será que nós entregamos mesmo? Eu só queria concluir com esse pensamento e deixar você continuar a sua história. E só vou avisar a galera que nós não vamos conseguir ensinar com 1 hora. Então, olha, se quiser encerrar, eu já fecho aqui já. Senão... Não, ele vai pro às 9 e a gente entra todo mundo de novo para continuar. Então, vai embora, porque da última vez que a gente fez com a Raquel, que está assistindo a gente, um beijo, amiga, obrigada por ter entrado, ficou todo mundo brigando comigo porque eu encerrei em 1 hora. Então, todo mundo está querendo ouvir o que você vai falar, por favor, continua. Isso que você falou, eu falo o seguinte, eu falo muito sobre fé, porque assim, de tudo que eu absorvi desse sobrenatural, foi a fé sobrenatural. Então, assim, existe uma fé que nós usamos muito hoje, que é uma fé falada. As pessoas falam, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Só que na hora realmente de você ser colocado à prova, aí você vê que aquela fé não era uma fé praticada. Deus, ele procura isso. Ele quer provar e ver essa fé praticada. A fé falada, ela engana você, né? Mas a fé praticada, assim, ela realmente,
atrai os olhos de Deus para você viver o sobrenatural. Então, assim, é aquela conjectura que eu falo quando eu falo sobre fé. Então, é como se Deus e Satanás estivessem assim do seu lado, quando você está numa situação onde você tem que usar a sua fé praticada, né? Então, aí você dobra os joelhos e você coloca aquele problema diante de Deus e você fala assim, Senhor, eu tô com essa situação, não tenho como resolver, isso tá doendo. Resolve, pega a direção, o controle, resolve isso para mim, Senhor, eu descanso, eu confio em Ti, eu entrego. Só que aí você levanta e o Satanás que trabalha no natural, que a gente falou, ele quer manter a gente aqui no plano de baixo. Ele começa a dar elementos, mostrar pra gente tudo que tá aqui em volta. Então, peraí, olha o que você perdeu, olha como vai ser sua vida, olha, olha, olha. Aí, peraí, você acabou de entregar. Só que aí você olha, você come, né, esse alimento, essa comida que Satanás estava na sua frente, você está com fome naquele momento, e aí você começa, você cai de novo, você cai, você acabou de entregar, você cai completamente. E aí, Satanás, eu faço uma conjectura minha que Satanás chega para Deus e fala assim: Ué, Deus, não é tua filha? Não orou? Não entregou nas tuas mãos? Não confia em ti? Foi só eu dar um sustinho? Caiu? Você amedrontou? Olha aqui, esqueceu que entregou nas tuas mãos. E mesmo que Deus queira fazer, Ele não vai fazer, porque a gente precisa ter profundidade com Ele. Então, peraí, Ele zela pela sua palavra. Cadê essa fé? Não existiu. Então, aí você fica um pouco mais no deserto, porque Deus precisa que você cresça nesse deserto. Então, eu falo que no século XXI, duas áreas muito fortes que está sendo trabalhado intensivamente com as pessoas é a vitimização. Corrente de culpa, corrente de vitimização, e a pessoa fica ali, ó. Então, eu estou indo para Jesus, mas eu tenho uma perna presa ali, porque eu tenho isso muito forte dentro de mim. E aí eu te pergunto, quando aconteceu isso, eu estava já estruturada, 2 meses depois, eu comecei a ter tanto sobrenatural de Deus, para você ter uma ideia. Eu comecei a receber dele o que eu nunca busquei. Até Deus me revelar morte. Uma coisa louca, não vou entrar nisso aqui agora para falar tantas coisas sobrenaturais que Deus fez. Mas era assim, eu lendo a Bíblia, Deus falava, amanhã vai acontecer um luto, teu telefone vai tocar isso, você leva esse livro, você fala isso e aquilo. Uma coisa louca. Eu falei, nossa, eu nunca nem acreditei nisso, né? Vinha de uma linha batista e tal. E aí Deus começou a me dar situações sobrenaturais. Por que naquele momento? Só para eu saber que ele estava lá. Daíse, não é seu marido, não é seu filho, não é ninguém, é eu e você. E eu vou te dar sinais de que eu estou aqui, porque você está no caminho. E é isso que eu quero. Não pega o atalho, continua. Então, começaram a vir essas situações. E tudo isso vai nutrindo, mas precisou passar pela fé praticada. E a fé praticada é dependência. Porque essa médica que eu estava falando para você, uma médica ginecologista, quando eu fui falar com ela, 2 meses depois, para 3, ela falou assim, Daíse, quem te atendeu foi uma aluna minha. Ela falou que ela nunca viu uma cena mais triste. Que criança linda, que criança bem cuidada. E você com ela no braço dentro do quarto do hospital, chorando que ela tinha acabado de morrer, né? Que cena triste. Então, assim, ela viu essa força em mim. Esse sobrenatural não é a gente. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Mas é Ele em nós, né? Não é nós por nós, é Ele em nós. Então, naquele momento eu pensei assim, eu falava com ela, falei, Deus... Eu comecei a falar com ela de Deus e eu falei assim, olha só... o meu filho era super bem cuidado. Eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho. Ele estava embaixo dos meus olhos. E ele foi recolhido. Aí você pega lá dentro de uma, sei lá, um berço, uma periferia, uma mãe alcoolizada, um pai drogado, e a noite inteira aquela criança fica e no dia seguinte está lá. Então, peraí, a gente acha que tem o controle de alguma coisa. Se o Senhor é aquele Deus que pode fazer da mulher estéril mãe de filhos. Para ele não há problema nenhum. E eu tinha tanto essa convicção que a gente ainda estava tomando medicação para não correr o risco de engravidar. E eu continuei tomando medicação. Poderia ser minha última chance, porque eu tinha 37 anos para 38 anos. E eu, naquele momento, eu continuei, porque eu entendi que Deus estava me preparando. E para eu me preparar para aquilo que eu tinha acabado de me render, a viver por Ele, no plano dele, na vontade dele, não na minha mais. Eu precisava ter tempo, não daria para ter um filho em cima. Mesmo, tudo que eu queria era colocar um filho no meu braço, tudo que eu queria naquele momento. Mas o tratar não foi com o meu pastor, não foi com isso, não foi com aquilo, foi comigo. E eu sei que naquele momento eu estava entregar para Deus. Então, eu perdi esse tempo de realmente poder ser mãe de novo, né? Fiz contagem de óvulos, tudo baixo depois, mas não importa. Eu sabia que eu tinha que viver aquilo. E eu vou te falar, a melhor coisa
é estar no centro da vontade de Deus. Eu falo isso com toda a convicção do mundo. Eu me alegro quando eu falo que eu sou uma adoradora em espírito e verdade, porque eu sei que eu não sou uma mentira. Porque eu sei que meu marido não chega e me vê aqui caindo, prostrada por conta disso. Porque eu sei que meu marido vê os frutos disso. Porque eu sei que meu marido é testemunha do que eu falo. Mas eu falo não para me enganar. Eu falo com convicção do que Deus é possível fazer. Então, Deus ele pode se mostrar muito mais para a gente. A gente conhece muito pouco. E a gente pode ver esse sobrenatural de Deus à medida que a gente realmente usa essa fé praticada e deixe para Ele o controle. Na mão dele o controle. É isso. E só para você, para a gente finalizar aqui, o que você falou a respeito da sua situação, eu vou te contar uma coisa. Quando Deus me deu aquele versículo da culpa, eu entendi que Ele estava comigo. Então, se estava comigo, Ele estava dizendo que era comigo, não foi uma falha minha da Daís, onde Ele não estava ali, Ele estava ali. Só que na hora que eu peguei o laudo médico, e naquele dia eu estava indo com o Marcos no shopping devolver um acessório que eu tinha acabado de comprar para o Lourenço do carrinho, e eu abri, o Marcos falou, olha, o laudo médico saiu. Eu falei, saiu? O que que deu? Aí ele falou o que que tinha dado. Aí, ok. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei na loja da minha amiga, talvez ela esteja na live aqui. Quando eu cheguei na loja da minha amiga para devolver aquilo, eu falei, poxa, Cíntia, sabe o que aconteceu? Aí eu falei o que tinha acontecido. Ela falou assim, é mesmo, Daísis? Sufocado pelo leite? Então vem aqui. Olha Deus fazendo as coisas. Me chamou o marido. Conta para Daísis o que aconteceu com a sua irmã. Aí ele falou assim, a minha irmã morreu, faleceu com 4 meses. Né? Aliás, a minha irmã passou o mesmo processo que o seu filho, 4 meses, dentro do quarto. A minha mãe amamentou, saiu para cuidar dos outros filhos. Quando voltou, ela estava de bruços, a metade para a cama e metade fora da cama, parada cardíaca. A minha mãe ficou desesperada, ligou pro meu pai é muito católico, meu pai fez uma promessa, inclusive ele pagou essa promessa de joelhos até lá, Nossa Senhora Aparecida, enfim. E ele clamou, assim, ele pedia muito para que voltasse. A criança foi para o hospital como a criança do meu filho, numa manobra da sonda, voltou. E quando ela falou, ele falou assim, aí ela voltou. Aí eu assim, poxa vida, ele fez uma promessa, não sei o quê, ela voltou. Aí na hora veio assim o meu coração, poxa, o meu não voltou. Podia ter orado, Deus ter feito voltar, o meu não voltou. Deu aquela dor, sabe? Por que o meu não voltou? E ele falou assim, e ficou 37 anos numa cadeira de roda vegetando. E sabe como morreu? Da mesma maneira que teria que morrer lá atrás, quando interferimos na ação de Deus, sufocado com a baba. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque às vezes a gente ora para ter uma coisa e não sabe. Se o Senhor tem propósito, Ele cuida de tudo. Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe o que a gente merece, né? A gente merece o que a gente pode ter dentro daquilo que Ele tem pra gente. Então é isso. Então eu queria finalizar aqui a live, né? Finalizar essa conversa. Existem muitos detalhes preciosos que eu vou deixar para frente, para o livro, né? Tem um livro aí que eu só não consegui concluir, porque o livro é muito detalhado sobre essa morte, que tem detalhes importantes da ação de Deus, e isso nutre muito a nossa fé, né? Eu gosto de falar e me ouvir falar, nossa, eu sempre tenho que trazer a memória que Deus fez. E para mim finalizar, 3 pontos eu queria deixar para vocês que estão com a gente, pensar um pouquinho, aplicar isso, entender o que Deus tem para vocês sobre esse assunto. Mas eu queria trazer à memória dois personagens da Bíblia que têm a ver comigo. Né? Eu falo que eu entreguei meu filho a Deus. Ele foi levado, foi, mas eu não me revoltei. Eu entendi, eu me alegrei, porque eu me senti uma Maria, na verdade, né? Aquele propósito muito louco de uma mulher que é estéril, ou de uma mulher que é virgem, de uma mulher que não é casada, e de repente vai ser mãe de Salvador, e como é que vai ser aquilo naquele tempo, né? E Maria aceitou essa loucura. E eu falo assim, nossa, que coisa louca. Através da morte de um filho que eu entreguei, porque eu nem me esforcei para ter um filho em seguida, mas eu entreguei para Deus de verdade, eu me alegrei, me senti uma privilegiada por ter sido escolhida por um propósito grandioso desse, porque através dessa morte, a colheita desses frutos. Então, por exemplo, esse médico que tinha depressão, ele se converteu. Hoje ele trabalha comigo no projeto. Ele é um dos médicos que trabalha nessa linha de fronteira entre o natural e o espiritual, né, Dr. Felipe Chalela. Então, assim, para fechar, né? Não lembro nem o que eu estava falando aqui. Peraí, vamos voltar. Tá falando de personagens bíblicos. Você começou a falar de Maria, que ela aceitou esse, Isso, né? então, vamos lá. Isso aí. Então, assim, Joquebede,
Joquebede foi uma mulher, só para a gente finalizar, eu vou dar esses 3 pontos para vocês. Joquebede, eu vejo Joquebede assim, numa situação como eu, ela também teria perdido seu filho, né? Aquele edito de Faraó, de que os bebês meninos seriam ceifados, seria o fim para ela como mãe. Ela perderia o seu filho. Mas Joquebede teve coragem. Joquebede teve ousadia. Joquebede colocou aquele filho ali no rio e mandou. Aquilo poderia ter dado errado, né? Mas assim, a coragem, a ousadia dela e principalmente a fé, porque ela era uma mulher temente a Deus. A fé gerou uma dependência daquele Deus. Peraí, tem um Deus que tem o controle da minha vida. Tem um Deus que tem o controle da minha vida. Então eu vou fazer minha parte, eu vou lançar essa criança. E a fé dela foi conectada com Deus, essa fé, né? Essa dependência de Deus. Eu faço a minha parte, mas Deus tem o controle, né? Se levar, se deixar. E Deus, como é que foi a história depois? Ela mesma cuidou do filho. Então, assim, É essa verdade. dependência de Deus gerou frutos, né? Se você pegar Abraão, a mesma coisa. Abraão entregou o filho que para ele aquele filho nem viveria. Ele entregou o filho pelo temor que ele tinha, mas ele tinha que ter muita fé, porque se ele não tivesse aquela fé, aquele temor, ele não entregaria. E Deus, na verdade, ele quer ver isso, essa conexão que vai acontecer sobre o que você profere e sobre a sua ação realmente na hora da prova. E ele entregou, e qual foi? O que aconteceu depois? Novamente ele teve lá, né? Maria, essa loucura toda, o que aconteceu com Maria? Maria teve fé em Deus. E porque teve fé, teve a obediência e teve a dependência de Deus. E eu digo que eu também eu considero que eu entreguei meu filho naquele momento, né? Porque através da fé, Deus me ensina que perder em Deus é ganhar. E que olhar para Deus é sempre a melhor opção do que olhar para a dor. Porque a história continua depois. Termina Então aí. vamos só deixar os 3 pontozinhos para a gente pensar, tá? Número 1, seja grato pelo que você tem hoje. Não importa se você não tem um filho, se você queria o filho, mas você não tem filho, se você perdeu o filho. Não importa se o que você tem hoje é só sua mãe. Não importa se você é a mãe do filho. Você tem o filho e não tem a mãe. Ou o contrário. Não importa se você não tem nenhum dos dois, é só você. Você está vivo, então seja grato pelo que você tem, porque da mesma maneira que Deus, ele através da fé praticada, da dependência, ele reescreveu, né? Ele deu continuidade, uma continuidade sobrenatural. No depois disso, você está vivo para viver esse sobrenatural de Deus ainda na sua vida, né? Então coloca os olhos no que se tem, não no que falta. A gente tem muita facilidade de rapidamente para o que perdeu, ou porque falta, ou porque não está bom. E Deus não trabalha assim conosco, não é isso que atrai os olhos de Deus. Tem que trabalhar na gratidão, tem que agradecer pela bênção do que nós temos, né? Então, porque o que você perdeu, se encontrado com a sua dependência em Deus, você verá a fidelidade de Deus te trazendo coisas novas. Número 2, olha o óculos aqui. Também odeio o meu, olha ele aqui, ó. Deus revela o seu sobrenatural, Deus revela o seu sobrenatural a pessoas corajosas. Deus revela o seu sobrenatural a pessoas corajosas. Por quê? Porque através da fé, essas pessoas entendem que a força e a ousadia não vem da gente, é dele na gente. Então ele não busca sábios, estudados, fortes, bravos, eloquentes, não é isso. A coragem pode ser do simples, a coragem pode ser do menor, mas essa coragem é fundamentada na fé e dependência, onde eu sei que eu não posso, mas ele pode em mim. Então é essa coragem de fazer e ousar que o Senhor espera de nós. E número 3, é tempo de nos colocarmos à disposição dele. É tempo, gente, passou do tempo. Talvez você está batendo cabeça aí, né? Você está batendo cabeça na sua vida, você não se enquadra em nada, você está tentando ir para a direita, tudo dá errado. Por quê? Às vezes está dando errado porque o Senhor quer te trazer para o outro lado, ou olhar uma outra coisa. Você já perguntou? A sua vontade, você sabe o que é, mas você já perguntou qual é a sua vontade para mim? Por que as coisas não acertam na minha vida? Então é tempo de nos colocarmos à disposição dele, entregarmos a nossa vida a ele. Quem não fez isso, é tempo de entregar, de confessar ele como Senhor. Né? E você que confessou, de fato, precisa agora entregar. Porque às vezes nós confessamos, mas não entregamos. Né? Então, assim, mais do que passou. Né? Faça em mim, Senhor, o seu querer. Porque eu digo que o fim da minha história foi essa. Eu perdi um filho natural.
E Deus me deu um filho espiritual, que foi o projeto, né? O projeto foi gerado no coração dele. O projeto hoje é um socorro para mulheres que têm dores, dores emocionais. Hoje eu vim entendendo na prática, o Senhor me deu bagagem na prática, nada como saber como é estar naquele lugar para tratar de dores, não só com conhecimento dado pela Propriedade, né? ciência. Tem propriedade, Eu, propriedade natural, exatamente, eu sei propriedade como estar lá. espiritual. Não só o conhecimento dado pela ciência, isso é importante, isso a gente junta, isso acrescenta, mas existe um peso em você ter estado naquele lugar. Então, hoje eu trabalho com dores de mulheres, porque eu fui provada em Deus nisso, né? E não é eu, não é a Daíse pela Daíse, é de fato Deus em mim. Então, hoje, eu perdi um filho natural, mas quantas filhas vieram aqui, ó, para o meu acolhimento, né? Quantas filhas eu recebo, quantas filhas eu cuido, o meu coração se mantém aquecido, grato, e eu sou extremamente feliz por tudo que Deus fez na minha vida até hoje. Então, a história nunca acaba aqui, mas você precisa realmente entregar a sua vida a Ele. Tá Sabe, bom, daí meu você querido? está falando, eu queria que você falasse um pouco mais pelo projeto, até porque nos interessa, e eu sei que tem outras dores dentro de você que você passou, mas que o Senhor ressignificou. Eu acho que não dá para a gente fazer nessa live, porque é um outro tópico, é É um outro testemunho de tudo quanto é cenário, lado, é né? verdade. Mas Então, o eu projeto, queria só fazer um parênteses sobre a nossa profundidade. Eu costumo dizer que as pessoas têm vivido um evangelho de conveniência, self-service, né? E essa semana a gente conversando, a gente já se conhecia, você já tinha ido na igreja, mas a gente nunca tinha falado um pouquinho, né? E aí eu disse para você assim, eu preciso aprender com você. Eu tenho certeza que Deus vai me ensinar, porque todo dia a gente está buscando crescer. E o crente cresce aprendermos. baixo, É cresce para verdade. baixo, Já anotei né? essa frase aqui. Eu tenho um caderninho de frases e meditações que você já está, Daniela Zanelato. É uma pura verdade. Isso resume tudo, né? Que ele Entendeu? cresça e eu diminua. Eu sempre gosto, eu falo para meu povo, meus amados, gente, nós precisamos aprender a orar de joelho. Você falou isso muito, é difícil o dia que eu não oro de joelho. Gente, eu tenho tanta coisa para melhorar, eu já confessei aqui para vocês as minhas dificuldades, a minha pequenez, tudo isso. E às vezes eu entendo que quando eu falo de mim, eu estou dando a oportunidade da pessoa olhar e dizer: caramba, eu também sou assim, eu preciso correr atrás. E talvez o que eu fiquei 2 anos amargurando. Isso. Agora, uma coisa que a gente precisa entender: enquanto nós continuarmos rasos, Deus não pode sobrevir sobre a nossa vida. A Bíblia fala que o Senhor, né, flui um rio, então entra no rio e mergulha. Porque o rio. Não tem som, gente? É que Tá com alguém me som, ligou tá com som. com som. Ah, tem gente Já que não está ouvindo. voltou o som, voltou. Ah, então tá bom. É que alguém me ligou aqui no WhatsApp e eu bloqueei. Então, assim, a gente precisa mergulhar. Se do trono de Deus vem um rio, o rio é o próprio Deus, tem tudo, não só o que Deus é, mas o que nós precisamos. Então, simplesmente mergulhemos nisso, simplesmente nos afoguemos, né, nesse mar de sobrenatural, de grandeza de Deus. Eu de verdade não entendo por que as pessoas têm medo, elas se jogam às vezes em relacionamentos com homens, com mulheres, em trabalho, em propósito, em bebedeira, em tantas coisas, mas com o Senhor as pessoas têm reserva, as pessoas têm medo. Então eu queria fazer um apelo para você. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo de experimentar esse amor. Se joga, não tenha reservas. Simplesmente deixe o seu coração a cuidado e à disposição do Pai. Amém? Fala, se quiser completar alguma coisa disso, é super bem-vindo. Se não, fala um pouquinho só mais do projeto para as pessoas entenderem quem que você pode ajudar, como é que faz. A gente recebeu algumas Então, perguntas dizendo assim, pode legal, fazer essa parte. pergunta me dá a oportunidade de dizer isso. Até para tirar alguma dúvida de algumas lideranças, inclusive dentro das igrejas, lideranças às vezes de igreja que não, por não conhecer o projeto, acho que é um trabalho paralelo à igreja onde nós estamos levando as meninas. Pelo contrário, isso é um suporte para as igrejas, para os ministérios, porque nós não temos pretensão nenhuma, isso não é uma igreja, né? Isso não tem pretensão nenhuma de culto, não é isso.
né? O trabalho, ele funciona da seguinte maneira. Eu falo que eu sou uma terapeuta, que eu trabalho na tricotomia, porque eu entendo que a base é o espiritual. Isso faz parte do meu tratamento, Explica o que é quando eu atendo. tricotomia, por favor. Vou deixar claro de novo para quem não pegou no comecinho. Ciência. O que somos na ciência? Definição. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos só corpo. Às vezes cuidamos muito da estética, muito da beleza, muito da aparência. E chegam pessoas muito vazias e cheias de problemas porque focaram no lugar errado. Ou às vezes chega gente com muita preocupação da saúde emocional. Eu vou fazer yoga, eu vou fazer meditação, eu vou para a igreja, eu vou não sei o quê. Só que é apenas uma religiosidade, é um procedimento, mas não há uma entrega, não há uma profundidade com Deus, né? E às vezes você cuida da sua alma, mas você não cuida do seu espírito. O espiritual, esse relacionamento com Deus, é que eu falo que é o pano de fundo, é a estrutura para ser montada, na verdade, você ser remontada, né? Deus faz novo. E você precisa, muitas vezes, ser quebrado de verdade para ser montado. E às vezes você está dando muito ênfase à aparência, ou você está dando muito ênfase em trazer uma tranquilidade para sua alma através de várias fugas, mas você não para você olhar que tudo isso vai ser insuficiente, porque ciência diz que você não é só corpo e alma, você é espírito. Se você é espírito, você tem que cuidar das 3 áreas. Então eu trabalho nisso no projeto. E como é que funciona isso? Nós temos uma reunião mensal, onde essa reunião mensal nós trazemos profissionais da área da saúde emocional. Nós temos conosco o Dr. Felipe Chalela, nós temos o Dr. Pavel, que são palestrantes do projeto, a pastora, a psicanalista Raquel Nascimento, a terapeuta Eônia Dias e outros que vêm e dão suporte para a gente. Como nós trabalhamos no corpo, alma e espírito, nós trazemos palestras nas 3 áreas. E isso acontece nas reuniões uma vez por mês, né, nas reuniões globais. Mas nós temos também semanalmente as conexões. E essas conexões emoções, que nós chamamos, conexão emoções. E essa conexão acontece nas casas e são terapias em grupo, são trabalhos de terapia em grupo, né? E essa terapia em grupo, obviamente, eu digo que nós não falamos de religião, mas nós falamos de relacionamento com Deus. E a pessoa, por quê? Eu não posso deixar de fazer isso porque eu quero que ela se cure. Não tem como a pessoa se curar se ela primeiro não dá um olhar a essa área que é a mais importante. Então, nós falamos sobre relacionamento com Deus. E eu digo que é um suporte para as igrejas, né? Por quê? Porque nós cuidamos de questões onde muitas vezes o ministério não tem condição e tempo de cuidar diretamente naquela manutenção semanal com aquela pessoa. Então, nós estruturamos, nós ajudamos através da experiência, minha e de outros profissionais, para que essa pessoa ela possa realmente, como diz aquele versículo, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você possa gozar desse privilégio. Porque às vezes esse versículo não se cumpre, e isso é uma dúvida muito grande na cabeça dos evangélicos. Por que eu estou na igreja? Por que eu tenho vida com Deus? Eu não me liberto disso. Existem questões, eu digo que as neuroses de hoje é o retorno das neuroses infantis. Você tem questões de construções e até desconstruções do passado para cá, onde você chega aqui e você é totalmente diferente do outro, porque as suas reservas, aquilo que você tem em você, aquela sujeira, precisa ser limpa. Senão não fica limpo para você realmente otimizar esse canal com Deus. E às vezes algumas pessoas podem ser curadas 100% em Deus. Eu fui paciente da pastora Raquel Nascimento. E quando eu cheguei na sala dela, eu falei assim, olha, eu não estou vindo aqui para fazer análise. Eu quero saber de Bíblia, porque minhas questões eram assim. E ela foi minha pastora. Eu falo que ela não foi terapeuta, foi pastora, porque o que nós tratávamos ali era só Bíblia. Então era Bíblia, né? Então assim, da necessidade do espiritual. Agora, existem questões que precisam ser desconstruídas, realmente precisa de ajuda de um profissional. Porque nem todas as pessoas vão conseguir essa conexão direta e falar, Deus limpou, porque Deus pode fazer e curar 100%. Mas existem algumas mazelas que você criou, alguns bloqueios no decorrer da vida, que esses bloqueios não deixam você sentir isso. Exemplo simples, aquela pessoa que não consegue de forma nenhuma se emocionar. Ela não consegue se emocionar com os feitos de Deus. Ou ela fala, eu quero e não consigo. Existem bloqueios, que às vezes ela bloqueou um sentimento por causa de uma rejeição de pai, uma questão lá atrás. E quando ela chega aqui, aquele bloqueio, por padrão de repetição, ela se mantém, então ela não consegue se abrir. E aí um profissional pode ajudar. Então nós temos esses profissionais que trabalham juntamente com a gente e nós desenvolvemos esse trabalho na direção de Deus. E isso tem sido testemunhos e testemunhos e testemunhos de mudanças, de mudança de cenário, de reconstrução, e tem sido uma alegria, né? Daí eu acredito demais nisso que você está falando. Eu acho que se eu me pegar pensando assim, qual área que você acha que você
foi chamada. E para ministrador, eu gosto muito de orar com mulheres, eu já vi coisas sensacionais acontecendo, né? Quando a gente vai, eu sempre digo sobre esses três, corpo, alma e espírito, e eu gosto muito de direcionar para profissionais da área. Eu tenho um suporte muito grande da Raquel como psicanalista mesmo, eu encaminho algumas pessoas para ela. E aí eu tô vendo bastante meninas aqui, muitas mulheres perguntando, como que eu faço para participar? É só entrar em contato com você e você direciona? Como é que funciona isso? Vai para o Facebook tem a página Projeto Via Mel, manda o convite, lá vai estar passando, vai estar sendo colocado todas as programações. Nós tínhamos uma agenda que nós divulgamos das programações desse ano, todos os temas, na festa que nós tivemos, na abertura que nós tivemos agora no começo do ano para apresentar a programação, mas isso não se deu por conta da pandemia. Então nós divulgamos e ficou paralisada essas palestras. Porém, nós vamos colocar novamente ali para você ter acesso. Por quê? Porque os temas, muitas vezes, ele é um tema global, mas às vezes é um tema específico. Quando nós falamos, por exemplo, de crianças, nós tivemos um tema que foi filhos especiais, mães especiais. Então, esse tema não é para mim, não é para você, mas são mães que vão se enquadrar ali, né? Então, nós temos alguns temas direcionados. Esses temas direcionados, você precisa passar lá uma mensagem naquele post dizendo que você tem interesse, porque a gente vai juntar aquele grupo para ser efetuado aquele trabalho. Né? Então, tem temas assim que são direcionados. Nós tivemos o tema de câncer, o câncer foi tremendo, tremendo, tremendo. Então, nós sempre trazemos, todo ano, nós trazemos mulheres que passaram por cura espiritual, por cura natural, por sobrenatural de Deus. N testemunhos, é muito legal. E aí, às vezes é um tema que não é direcionado a nós, mas é muito edificante, então nós aderimos. Mas, em via de regra, é assim, você entrou lá e vê a programação. Você vai saber quando vai voltar depois da pandemia. Toda semana nós temos um encontro. E são divididos, essas mulheres, né, nessas conexões, são divididos por casas, por grupos. Já não vai ser mais em casa, nós já temos um endereço fixo que nós já vamos divulgar, tá? Porque ficou pequenas as casas. Então, nós não temos casa, mas nós dividimos a turma para ter um bom resultado, né? Fazer uma terapia em grupo, onde a gente possa trabalhar com um número menor de mulheres. E é totalmente gratuito. Isso daí é um pouquinho do muito que Deus me dá como oferta que eu faço para o reino, que é esse trabalho. Então, assim, gratuitamente, se você não tem condição de pagar uma terapia, se você vê a necessidade, você vai ter uma outra dinâmica de terapia, que é uma terapia em grupo, mas você vai ter muitas respostas. E uma grande terapia é só você estar junto em amor, né? Nós trabalhamos muito a unidade. A unidade. Aqui não tem panelinha, aqui não tem essa de preferência, aqui a gente vai alinhar, a gente tem que viver uma coisa diferente em Deus. E só isso já é curador, né? A gente percebe que a gente tem um ambiente de acolhimento, eu trabalho muito com elas, conteúdos diferentes. Aquela casca de ferida, aquela muito sensível, né? Aquela com históricos muito pesados, aquela muito frágil. Então a gente trabalha essas diferenças para poder potencializar tudo que vem para a gente, sem a gente esbarrar na diferença da outra. E é muito legal. Porque então é um suporte da igreja. Muitas mulheres cheias de coisa que Deus colocou e que não conseguem avançar, que estão literalmente presas, que parecem que tem, sabe assim, uma corda segurando elas. A gente começou alguns trabalhos, mas assim, a gente tem algumas pessoas que precisam sim de uma coisa específica, de um tratamento. Eu mesmo gostaria muito de participar como aprendiz, porque essa é uma área que a gente tem infinitamente questões para aprender, para poder aplicar quando, né, tiver alguém precisando, mas aí eu vou falar com você um pouquinho mais sobre isso e também queria me colocar à disposição, não só a Dani da C3, mas a irmã, a Cristã, o que vocês precisarem, coloca à disposição também a minha igreja, eu tenho certeza que as meninas da minha igreja fariam muito gosto, se for para limpar o lugar, se for para servir um café, se for para ajudar, para pegar o lencinho e ficar segurando a caixinha de lencinho quando alguém for chorar, eu tenho certeza que as mulheres da nossa igreja são super amáveis, elas estariam também dispostas, então nós queremos aí somar forças, nós acreditamos muito na unidade, nós acreditamos no reino, nós acreditamos que o Senhor é soberano e todos nós precisamos daquilo que só Deus tem, mas uma completa a outra, e assim é uma engrenagem que vai
né, se completando e ficam fortes. É isso aí. E a coisa tremenda é você entender que você entra ali com aquele questionamento assim, poxa, mas por que que eu passei por isso? Por que que eu tenho esse problema? Porque aí você olha o outro respondendo numa dinâmica e a resposta do outro é a resposta que você estava buscando. E às vezes É, você não sabe porque você tem aquela bagagem e quando você abre a boca você resposta para o outro. Então essa interação é muito Deus, né? Essa interação é muito Deus. Então é muito legal, assim, é isso que você falou, reino, reino, a gente precisa muito entender isso. A gente precisa entender que a gente não tem que falar que a nossa igreja é melhor, a nossa maneira de viver é melhor. A gente precisa entender que Deus, ele olha lá de cima e ele não vê a C3, ele não vê a Lagoinha, ele não vê a Cristo Resposta, ele não vê a Assembleia, ele vê a igreja dele. Então tem igreja dele aonde? Vai ter em muitos lugares e vai faltar em muitos lugares, mas é a igreja dele. A gente tem que ter isso, viver o amor verdadeiramente de Deus, né? amém. E Para a não gente juntar. finalizar, eu queria que. É, deixa eu te falar, para a gente finalizar, eu queria que você. Nós estamos aqui, domingo é o Dia das Mães, né? Então, eu contei um testemunho no domingo muito triste, né? De uma senhora, só para contextualizar para você, de uma senhora de quase 80 anos que foi mãe solteira e que há 30 anos a sua filha deixou de falar com ela não sabia nem o porquê. Essa senhora ficou muitos meses indo e voltando para o hospital e a filha nunca nem foi saber dela, não ligou. No dia ela queria ser cremada, ela já tinha pagado para ser cremada, ela não pôde ser cremada porque só a filha de sangue podia assinar. A irmã dela que cuidava dela era uma irmã adotiva, então ela nem conseguiu isso. E aquilo me trouxe uma dor, porque aquela mulher ela não conseguiu ser completamente feliz, porque ela não conhecia Jesus. E uma coisa é você ter o teu filho que o Senhor decidiu levar. Outra coisa é o inimigo colocar no coração do seu filho uma inimizade com você. Então imagina o tamanho da dor dessa senhora. Tem muitas mães nos assistindo, mas tem muitas filhas nos assistindo também. Eu queria que você tem muito conteúdo. O que você diria? E uma breve informação, uma breve dica, alguma coisa assim para mães e filhos, né? Eu estou falando de mulheres que têm mais mulheres, mas encaixem aí filhos. Para as meninas que estão aí, ou para os meninos que não são mães ainda, que não são pais, mas fala alguma coisa para nós de relacionamento aí, mãe e filha, que dá para encaixar. Nos abençoa com alguma coisa, por favor, que nós precisamos da tua Olha, palavra. aquilo que eu falei com você sobre as correntes. Quando nós achamos que a maneira mais fácil é bloquear aquilo que aparentemente para nós, reter aquilo que aparente para nós é um problema, nós nos tornamos escravos daquilo. Então, mesmo que na nossa cabeça, naquele momento que a gente racionaliza e retém aquela pessoa me faz mal, a minha mãe foi assim na minha infância, minha mãe me causou tudo isso, olha a ausência da minha mãe, o que causou em mim, né? Ou aquele filho que a vida inteira deu problema para a mãe, então é melhor eu esquecer, é melhor eu reter. Não percebe que está completamente se sabotando. Então, assim, você nunca vai ser livre. Você está declarando que você vai morrer você vai morrer numa prisão, acorrentado numa prisão. E você pode ter a chave para abrir. A grande questão é que nós, muitas vezes, Deus nos dá a chave. Através da palavra dele, que é perdão, que é amor, né? Quando você perdoa o outro, você se liberta. Isso a gente fala, isso é um chavão, mas é uma grande verdade. É muito sábio, porque você fala assim, eu vou reter aquela pessoa, mas quando você pensa, você passa mal. Quando chega uma data que remete, você fica ruim. Quando passa por perto, você lembra de alguma coisa, você fica ruim. Então você fica ruminando lixo, ruminando lixo. E todo esse lixo, ele vai se alojando em você. Eu digo que o lado esquerdo, né? Os estudos falam isso, o lado esquerdo é o lado de entrada, de sujeira emocional, de frustração, tudo que eu não gosto fica acumulado aqui. E se isso não sai, ou isso vai virar, isso vai para o teu físico, você vai ter questões com o seu físico, você vai ter gastrite nervosa, você vai ter osteatose, você vai ter pedra no rim, pedra na vesícula, né? Somatização é pedras no caminho. Você vai ter uma série de coisas que podem ir para o teu físico, como prejudicar a sua saúde, ou podem passar para o teu patológico, né? Doença emocional patológica, ansiedade, depressão, aquela tristeza, desistir de tudo. Por quê? Porque você decidiu pegar a chave que está na sua mão, porque certamente você já ouviu, né? Se você às vezes não é temente a Deus, mas você está aí na vida, você já ouviu falar sobre o perdão, e qualquer pessoa fala sobre isso. Você está com a chave na mão para você abrir
essa algema que te prende ali naquela prisão e você faz questão por um orgulho que não te leva a nada, que só te faz mal, a permanecer. Então, assim, Deus, ele entra para suavemente fazer com que você enxergue, né? Trabalhar em você para que esse lixo ele saia, que você fique mais leve, para que você entenda que quando você abrir a chave da prisão, que você está dentro, mas com a chave na mão, e você sair, Deus tem um mundo para você, Deus tem muita coisa para fazer no depois. Então não se permita morrer amargo com alguém que talvez uma conversa, né, seria a oportunidade da pessoa também voltar atrás, reconhecer e você ainda ter um tempo de qualidade com essa pessoa. Agora, se não tem esse tempo de qualidade, vai ser livre. E Deus, ele nos chama para ser livre. Isso não combina com Deus. Você precisa talvez de Deus. Se você é cristão e você está vivendo uma situação dessa de não conseguir perdoar, você ainda não conheceu Deus. Se permita, se dê essa oportunidade, porque você vai ver o que Deus vai fazer no pós. Mas você tem que ter ação, né? Eu digo que é como um carro que você entra, você leva o carro lá no mecânico. E aí o mecânico vai trabalhar em você, Deus vai trabalhar em você. Mas você tem que levar o carro, você tem que virar a chave e levar esse carro até lá. E depois Deus trabalha, mas ele não vai virar a chave por você. E nós precisamos ter essa ação de nos libertar, de nos libertar. Não é por ele, é por mim. Mas eu não consigo fazer, mas Deus faz em mim. Então permita que Deus faça. O amor e o perdão são decisões, não são sentimentos. Sentimentos são inconstantes, eles nos atribulam, na verdade, mas o amor e o perdão, que são baseados na palavra de Deus, são constantes, são eternos e são firmes, como uma âncora, né? Isso Para é um milagre, finalizar, né? amém. São milagres. Eu queria Eu opto por amor. Eu opto pelo amor, é uma escolha que você falou. E aquilo, quando eu escolho aquilo, o sobrenatural vem sobre mim, porque aí Deus entrou no assunto, né? Amém, amém. E aí tem a questão também de que nem você falou, eu vou no mecânico virar a chave. E aí eu oro, e eu oro. E Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Deus muda o coração da pessoa, Deus aplana os vales, Deus organiza todas as coisas. É impressionante. Porque Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de redenção e reconciliação. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala de redenção e reconciliação. Então, Deus é o mais interessado. A gente só precisa abrir uma oportunidade que Ele vai fazer. Amém? Eu queria pedir uma coisa para vocês que estão assistindo a gente ainda, vocês que ficaram até o fim, antes de eu orar, tira um print dessa live, marca a Daíse, marca a igreja, marca o projeto Via Mel, coloca no Face, coloca no Insta, diz pra gente, dá um feedback sobre como foi, por quê? Porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar. Vocês podem também demandar daí, você topa fazer uma outra live daqui a um tempo? Opa, tamo junto. Tamo junto. E a Raquel também, já vou convocar a Raquel logo mais aí. Então, demandem da gente quais assuntos vocês queriam que nós falássemos, o que a gente pode trazer. Vocês perceberam que a gente não falou de pandemia hoje, a gente não falou de coronavírus, e a gente trouxe, na verdade, que as dores da vida podem nos fazer ter mais direção se eu estou submisso a Deus. Eu posso viver aquilo que o Senhor Jesus disse, a paz que excede todo entendimento, a paz que Ele dá só para os dele. Então, ouvindo a Daíse hoje, a gente chorou, a gente emocionou, a gente sorriu, a gente se alegrou e a gente sentiu, acima de tudo, uma esperança absurda. E tudo que a gente está precisando nesses dias é esperança. Hoje até mandei uma mensagem para Raquel, falei, Raquel, hoje eu tô derrubada, hoje eu tô... Eu não sei vocês, mas eu sou filler, né? Assim, eu sinto muitas coisas. Então, tem dias que é pesado, tem dias que parece que tem que lutar mais. Mas, enfim, hoje nós falamos sobre esperança. Se existe alguma coisa mais difícil do que passar pela morte de um filho, eu nunca ouvi falar. E essa é uma coisa que, se Deus me permitir, eu nunca quero passar. Então, marque... recebendo... A dor... na farmácia, tá bom. A dor é oportunidade. A dor é oportunidade. A dor é oportunidade. Pensa nisso. A dor, que dor. Agora eu tenho oportunidade de ver o sobrenatural de Deus. Né? Amém. Então façam isso. Tirem um print da live,
Marquem aí a igreja, a Dani, a Daíde, o Te projeto. amo, mulher maravilhosa da nossa vida. Digam como que foi legal, o que vocês querem. Mandem inbox pra gente, direct, pedindo mais coisas pra mim, pra Daís e pra Raquel. Raquel, não sei se está aí ainda. E pra finalizar, eu queria orar. Eu posso orar, Daís? Você se importa? Deve orar, pô, lógico. Por favor, vamos lá. Privilégio. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor une corações, o Senhor une propósitos. Amém. E acima de tudo, Deus, o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ouve. Senhor, amém, nós ficamos até constrangidos de ver como o Senhor é certeiro, como o Senhor é cirúrgico, como o Senhor se mostrou a Daís em cada momento, em cada detalhe, Deus. Nós te pedimos, não nos permita, Senhor, passar uma dor tão grande para que nós prestemos atenção em Ti. Abre, Espírito Santo, hoje nós nos colocamos, Senhor, nós somos agora 67 pessoas. Nós nos colocamos verdadeiramente na Tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, abra os olhos, o coração, os ouvidos da nossa alma e do Teu Espírito para nós te ouvirmos. Nos ajuda a nos rendermos de verdade. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida profunda, real, Senhor, contigo. Uma fé praticada. Uma fé viva, Senhor. Uma confiança, Senhor, inabalável em Ti. Pai, nós pedimos que Tu abençoe a Daís, Tu abençoe o projeto Via Mel, Tu abençoe a sua família. Nós pedimos a Deus ainda que Tu abençoe cada pessoa do projeto, cada filho da cada, Senhor, é profissional, cada um que tem contribuído para esse projeto lindo, Deus. Nós pedimos, ser conosco, nos guarda debaixo da Tua mão poderosa e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sair dessa situação mais firmes, mais cristãos, mais rendidos, Senhor, mais vibrantes, mais convictos, Senhor, de que Tu és o nosso Deus. E agindo, Senhor, quem impedirá, meu Pai? Agindo, quem impedirá? Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela vida da Daís, muito obrigada pela vida dos Teus filhos que até aqui estiveram conosco. Amém? Amém. Deixa eu só falar mais uma coisinha que você orando me despertou. Pessoas que são profissionais da área da saúde emocional, psicanalista, psicólogos, médicos, que queiram nos ajudar, dispor, né, ali uma oferta a Deus através desse dia, dessas conexões semanais que são essas terapias em grupo, principalmente psicólogo e psicanalista. A terapia em grupo, se você quer de alguma maneira ajudar voluntariamente, né, uma vez por semana, de vez em quando, ou como você puder, entre em contato com a gente, coloca à disposição isso, o Senhor vai estar recebendo e a gente vai estar agradecendo pela sua vida. Tá bom? É isso. Amém. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Daís, muito obrigada. Viu? De verdade. Eu falei para você que eu já ouvia muito bem das suas ovelhinhas aí. Às vezes ovelhinha por um dia que foi alguém lá, viu você falar, voltou e falou bem. Então, assim, ouço sobre o seu ministério bem pela pastora Raquel, pela Carol, pela Clécia, pela Cássia e por todas lá. E foi muito legal te conhecer. Tá bom? Que bom, glória a Deus. Deus te abençoe. Gente, amo vocês. Obrigada por terem estado conosco até agora. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.